Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por ter a paciência de esperar eu fazer os programas aqui que demoram um pouco, mas eu estou me organizando a minha pegada aqui nas gravações, para que a gente possa ter uma regularidade, ter quinzenal, ou todo sábado subir um programa novo. E aí as coisas vão acontecer de um jeito mais gostoso para todo mundo, talvez fazer programa ao vivo também, sei lá. Eu gosto de bater papo na internet. Eu gosto de pegar um livro, fazer um estudo e trazer aqui e dividir com vocês. Recentemente uma garota pediu para que eu falasse sobre neurose obsessiva e os desdobramentos de uma neurose obsessiva, né? E talvez logo mais eu faça esse programa também. O meu TCC na pós-graduação em psicanálise foi sobre a neurose obsessiva. E lá tem bastante coisa, né? Se achar que deve, me pede que eu mando, aí também pode ter um pouco mais de detalhamento sobre essa neurose. O Freud chamava a neurose obsessiva da mais completa neurose, né? Ela era como se fosse uma apresentação da psicanálise. Quer conhecer a psicanálise e conheça a neurose obsessiva. E aí, bom, nesse programa de hoje, o objetivo principal é falar dos desafios que o analista tem, assim como o analisando. Eu começo abrindo aspas aqui, e antes de abrir aspas, eu quero pedir para que você possa curtir, compartilhar. Isso ajuda bastante o programa, ajuda o canal, ajuda a gente aí no Spotify, em todas as outras plataformas que você escuta o programa, né? Segue a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sempre tem alguma coisa lá de menor duração, pequenos vídeos que eu coloco quase que diariamente, né? E esses vídeos um pouco maiores a gente leva um pouco mais tempo, porque eu tenho uma agenda cheia de pessoas para atender na clínica durante a semana, e quando sobra as horas vagas eu vou estudando. Eu também como, bebo, faço comida, limpo a casa, vou no mercado. Um psicanalista é um ser humano como outro qualquer, passando aí os perrengues desse clima denso na cidade de São Paulo, ou no Brasil, na verdade, né? Por conta dessas queimadas, por conta do aquecimento global, por conta de escassez de políticas públicas, tanto para as empresas quanto para a sociedade de uma maneira geral. Antigamente tinha a operação rodízio, que era uma forma de você reduzir o gás na atmosfera, né? Hoje em dia não se tem mais nada disso, pessoas foram contra, que rodízio nada. Imagina, esse negócio de aquecimento global é tudo uma babaquice, cara. Esse negócio não existe. Onde já se viu? De onde se tirou isso, Getro? Eu sou um militante da área ambiental, antes de ser psicanalista, desde do início da década de 90. Começou em 88, 89, a minha militância na área do meio ambiente, no movimento verde. Eu sou fundador de um movimento verde que existe até hoje. É uma ONG hoje, ecocultural, da qual eu sou só um conselheiro. Não faço mais parte da diretoria, mas estou presente lá, e o pessoal que toca é de excelência. Quem está conduzindo o trabalho lá é de excelência. Visita a página para ver. Ecocultural. Bom, então os desafios, tanto para o analista quanto para o analisando dentro da clínica. Eu começo aqui, como já falei, e agora retorno, abrindo aspas. Todos estão destinados a experimentar as alegrias da vida e a sua inevitável escuridão. Dois pontos. Desilusão, envelhecimento, doença, isolamento, perdas, sensação de falta de sentido, escolhas dolorosas e morte. O analista é o cara, juntamente com o analisando, que vão
fazer uma troca, vão dar e receber, vão caminhar juntos, estabelece essa relação quase que íntima, porque o cara se torna ali um guardião dos segredos daquele analisando. A análise também vai proporcionar para ambos uma transformação, uma cura, um alívio diante de determinada situação. Quantas e quantas vezes pessoas chegaram na clínica com uma questão que eu estava passando naquele momento, de relacionamento, de grana, de trabalho, de muitas coisas, né? Então a gente, se não tem as nossas horas de clínica, se a gente não tem as nossas horas de divã, se a gente não fez a nossa lição de casa, a nossa análise pessoal, a nossa análise individual, se a gente não teve a supervisão, se a gente não teve todo esse processo que faz com que o cara possa atender sem levar para análise as suas questões pessoais, a gente passa mal e dificulta a vida de quem foi lá procurar a gente, cara. Então, essas aspas que eu abri no início do programa, ela veio do livro de um psicólogo chamado Irving Yalom, que escreveu Quando Nietzsche Chorou, As Amantes do Freud, entre outros livros. Ele escreveu esse livro intitulado Os Desafios da Terapia, Reflexões para Pacientes e Terapeutas. E eu fiz essa adaptação para nós, psicanalistas, né? E procuro aqui nesse momento trazer essa reflexão para a gente, né? Vou dividir aqui com vocês esse apanhado, né? Esse resumo que eu fiz dessa obra desse escritor, o Irving. E espero que isso ajude a gente na clínica, ajude você no contato com o seu analisando, com o seu paciente, né? Eu sou clínico, não sou influenciador da internet, né? Não sou um teórico, eu gosto de atender mesmo, eu sou psicanalista clínico. Desde quando eu comecei o meu estudo, eu falei, cara, isso me fez tão bem que eu quero fazer com que pessoas se sintam assim também, se sintam melhores, né? Mesmo tendo seus perrengues na vida, a gente pode ser feliz, podemos ser felizes apesar de todos os problemas existentes, né? Então, esse é o barato, certo? Eu gosto de atender pessoas porque isso me fascina, cara, me fascina. Eu gosto muito, gosto das histórias, eu gosto do sonho, gosto das viagens e gosto quando ela sai da clínica voando. Voando no sentido de se sentir melhor, não é aquele meme da lagarta e da borboletinha que fez terapia e saiu voando. Isso aí é o conto da carochinha. É bonitinho, mas não é real. Bom, qual é a função do analista, né? A função do psicanalista é identificar e remover obstáculos que o analisando traz para a clínica. O restante é com ele, certo? Não podemos interferir naquilo que ele deseja. Ele que vai tomar as devidas decisões. Esse é o objetivo da análise, né? E o que são esses obstáculos na vida da pessoa? Medo, traumas, angústias, ansiedades, sintomas obsessivos, fóbicos, histéricos, o medo de voltar a amar uma outra pessoa, pode parecer até uma traição ao amor anterior, pode parecer que o amor que essa pessoa tinha pelo anterior, pelo ex, não foi suficiente a ponto dela ter que amar uma outra pessoa. Então o objetivo é esse, cara, é remover esses obstáculos para que a pessoa possa voltar a amar. E tudo isso requer um pouquinho de bunda na cadeira da clínica ou no computador, né? Hoje as análises, a grande maioria são online, então são horas de tela, horas de clínica. Eu vou passar a atender a partir de dezembro, tanto online quanto presencial, em São Paulo. Ainda o local não está definido, mas eu possivelmente na Vila Madalena, ali perto do metrô Sumaré. Então são situações, cara, onde requer um trabalho, né? Para que a pessoa possa sair da clínica se sentindo melhor do que entrou.
E uma coisa importante é a gente saber que nós psicanalistas não trabalhamos com diagnóstico. Isso, para mim, é um erro fatal, né? E estigmatiza a pessoa. Tem muita gente que já chega falando que teve diagnóstico de TEA, de TAG. Eu tenho transtorno de espectro autista, eu sou TDAH, eu sou depressivo, eu sou borderline, eu tenho a síndrome do pânico, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou cabeça dura, eu nunca vou dar em nada. Então, são diagnósticos, são estigmas. E receber tanto de médico quanto do pai, da mãe, de tio, de irmão, de irmã. Né? E cabe a nós, analistas, eliminar esses obstáculos, essas barreiras, esses traumas. E isso são horas, né? Leva tempo para que a pessoa possa compreender. Leva tempo para ela entender que às vezes a pessoa está lidando com esses problemas, com esses traumas da vida dela, com a cabeça daquele tempo onde tudo isso ocorreu. Talvez fosse uma criança, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, ou uma pessoa ainda imatura para a vida. E normalmente as pessoas que vêm buscar análise já são pessoas que estão com mais de 25, 30 anos, 40, né? São 30 e poucos anos de idade, então já são pessoas que já carecem de um amadurecimento emergencial. Então, lidar com problemas antigos com a cabeça daquela época vai ser terrível, porque nunca vai encontrar uma solução, porque você vai ficar remoendo aquilo, você não encontra uma solução amadurecida para uma solução para a pessoa que você é hoje, nesse momento, e não uma pessoa que você era no corpo dessa que está aqui fazendo análise. Então, a maturidade faz com que esses conceitos, essa forma de enxergar aquilo, meu pai me chamou de cabeça dura e disse que eu não daria em nada, e aí você vai viver a vida toda batendo cabeça e não dando em nada, não terminando os projetos que começa, não terminando a faculdade, não criando formas de você compreender que aquilo naquele momento tinha uma outra conotação, que hoje você é uma outra pessoa, que você pode cuidar da sua vida sem se preocupar com isso. Então, cabe a nós, né, os analistas, observar o analisando. A hora que ele chega na clínica, como ele te cumprimenta, como ele se comporta na clínica, ou como ele se comporta online, como ele observa cada cena, como ele observa a clínica, o espaço físico, o desenho no papel de parede, quando o atendimento é online, como começa e como termina uma sessão, como ele se relaciona com você, tudo isso é conteúdo para análise dele. E para que você tenha argumentos para poder trabalhar a análise com essa pessoa. Tem pacientes que cada um fala de um... Às vezes eu coloco papel de parede, às vezes não, né? E é sempre cada um fala uma coisa. Eu não gosto muito desse, eu prefiro um outro que é mais... A parede é mais lisa, combina mais com você. Tá bom, qual é esse? Tá, vamos pôr esse aqui então. Ou vamos deixar esse aqui, pô. Qual o problema? O que você sente com esse papel? Por que você acha que aquele outro é melhor e esse não é? Eu gosto desse, pô. Vamos fazer com esse. Te incomoda tanto? Então vamos tirar isso aqui, tá bom? Vamos pôr o outro. Agora fala por que esse é bom, então. Tudo é motivo, tudo é conteúdo para ser trabalhado. A gente tem que empenhar, fazer com que o paciente entre no tratamento dele, entre na transformação dele. Falamos tudo que era para falar. Pergunta para o cara, pergunta para a garota, pergunta para a pessoa que está ali, para o indivíduo que está lá. Faltou alguma questão? Eu não te perguntei alguma coisa que você queria que eu perguntasse? Você quer falar sobre alguma coisa agora? A gente pode até estender mais uns minutos aí, sem problema. A gente não está lidando com máquinas, a gente está lidando com seres humanos que têm dificuldades para compreender a própria vida, né?
E a gente está ali para isso, para fazer com que a pessoa entenda. Às vezes falta esse empurrão e a gente pode fazer isso. Fala o que você deseja, cara. Fica à vontade. Aqui é o lugar onde você pode falar e fazer o que você quer fazer e falar. Eu tenho paciente que vem com fazer análise online pela manhã com a toalha do banho que ela tomou na cabeça, sem problema nenhum, tomando café da manhã. E assim vai. Então, é necessário esse apoio do analista para o analisando. É como se a gente estivesse emprestando o nosso desejo para o camarada. A gente incentiva ele a se lembrar da análise dele. Fala, cara, quando você sair daqui, faz aí um exercício de lembrar após a sessão, né, cara, indo para sua casa, para o trabalho, sei lá para onde você vai. Lembra das coisas que você falou, do que você não falou, do que você queria ter falado. Lembra do que o analista falou, do que você pensou quando ele disse alguma coisa sobre algo que você falou para ele. O que você sentiu quando você falou tal coisa, ou quando ele te disse outra coisa. Então isso é uma maneira de fazer com que o analisando se empenhe na própria análise dele. É legal elogiar também o analisando, né? Cada passo que ele consegue dar, cada conquista, cada avanço na vida pessoal dele, né? Elogiar o lado bom dele no trabalho, na família, nas relações com os amigos, na vida social dele, nos desafios que ele consegue vencer, ultrapassar, alcançar, as barreiras e os obstáculos que ele consegue transpor. Isso é uma maneira de incentivar o cara. É importante também que a gente possa tomar uma aguinha, né? É importante que a gente possa ser empático na vida de forma geral, na vida do analisando, né? Estimular ele também, a partir daí, a ser empático na vida dele. Ver o mundo. É importante que a gente veja o mundo da maneira que o analisando vê. É uma maneira de ser empático com ele. O fato de pedir para que ele escreva após as sessões sobre o que foi falado, o que ele pensa sobre você, o analista, também não quer dizer que você seja o que ele está escrevendo ou pensa sobre você. É legal até falar isso para ele. Olha, você tem essa visão de mim, mas eu quero te dizer que eu sou desse outro jeito aqui. Essa revelação do analista, como ele é, né, em relação à vida dele, pode gerar um despertar ali, uma revelação para o analisando. Ele pensar algo sobre você e você revela outra coisa para ele. Ele pode pensar, inclusive, assim sobre várias pessoas, mas de fato não sabe o que elas sentem, não sabe o que elas pensam. Isso muda a percepção dele sobre o outro. Na clínica psicanalítica não há padronização, de forma nenhuma. A gente não é máquina. Não existe uma aplicação uniforme. O que eu fiz aqui com o João, vou fazer com o Roberto, depois com o Washington, depois com a Mariane, depois com a Rosimeire, depois com a Márcia. Não é padrão. A gente está atendendo seres humanos, cada um tem a sua subjetividade que deve ser respeitada. Não é legal tentar a mesma abordagem no próximo. Não funciona. Tenta para você ver. Porque o inconsciente, ele é individual, ele é intransferível. Cada pessoa recebeu a sua carga de informação para compor o seu.
São de famílias diferentes, e se fosse na mesma casa também seria diferente. Já experimentou conhecer pessoas da mesma família? Talvez na sua. Foi todo mundo educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas são pessoas diferentes. Então a subjetividade, a personalidade, o caráter, a maneira que a gente faz a leitura do mundo e responde, ela é individual. A gente vai se adaptando para poder viver em sociedade. Nesse livro, o Irving Yalom, não sei se fala assim o nome dele, mas eu vou falar assim, tá bom? Pode ser Irving Yalom. Então, o instrumento mais valioso para o analista é o self dele, é o seu eu, o seu ego, é estar presente no aqui e agora da análise. Ele fala muito sobre o aqui e agora. Para o analista, se ele viajar um pouquinho que seja, ele perde o time, passa, já era, perdeu. Então, essa escuta flutuante, né, que é uma das regras de ouro da psicanálise freudiana, ela tem que ser flutuante, né? A gente flutua, mas com o pé no chão, para estar ligado ali em tudo, porque opa, isso aqui é importante para análise. Não precisa notar nada nesse momento. Daqui a pouco eu falo qual é uma hora legal para anotar. Anota depois, terminou a análise, aí você fica ali e tal, anota uns pontos bacanas, de repente até para trazer na próxima sessão, para retomar, né? Mas ali na hora não, ali na hora é a escuta, cara, porque é um momento precioso para quem está ali fazendo a análise. Então, como a gente já disse, fazer análise pessoal, ela é fundamental para quem quer atender. Vão surgir, inevitavelmente, temas sombrios, né? E eu tive alguns exemplos, onde a gente não pode se abater, cara, não pode tremer diante do que surge na clínica. A pessoa vai lá buscar ajuda e sai pior do que entrou, sai mais neurótico ainda, né? Então a gente tem que conhecer esse nosso lado sombrio, nos ajustar com ele, com aqueles desejos, aqueles impulsos, né, que todos os humanos têm, que chegam à clínica, cara. Então a gente tem que ter habilidade para lidar com isso. O analista deve trabalhar o ego dele na análise, aceitar feedback, descobrir ponto cego, ponto fraco, se ver como os outros olham para ele, avaliar seu impacto sobre os outros, aprender a proporcionar um feedback preciso na análise. O analista, ele tem uma jornada mental exigente na clínica. Eles devem desenvolver uma percepção e uma força interna para que seja possível enfrentar todos esses riscos que são inerentes ao atendimento na clínica. O analista deve ser honesto sempre pro analisando. Até porque a gente tem vários analisandos. E o analista tem um analista. Então não dá para, às vezes, dar uma atenção plena a um único paciente. Não tem exclusividade. Todos são humanos e todos são humanos. Lembre-se sempre, um estímulo, muitas reações. Sabe aquele momento quando o analisando fala, não tenho nada para falar hoje. Aí ele recebe aquele estímulo e pá, pronto. Fala sem parar. Cada indivíduo tem o seu próprio mundo interno, sua subjetividade. Não podemos usar o mesmo estímulo para todos. Para cada um, por isso que você conhece, por isso que você anota, por isso que você tem familiaridade com aquela pessoa, então você sabe por onde ir. E o que a gente faz quando analisando trouxer para análise uma questão envolvendo uma interação infeliz com outra pessoa?
Geralmente, a gente vai analisar a história do paciente, como se deu o processo, tentar outras opções, outro tipo de comportamento alternativo, investigar, elaborar, entre outras formas. Mas uma alternativa é possível, verificar a relação entre ele e você, analista. Qual alternativa nesse micromundo do analisando pode ser útil para ele compreender o seu comportamento? Essa relação na clínica com o analista pode trazer conteúdo para esse problema de interação infeliz que ele teve com outra pessoa. A forma que ele lida com você, como a gente falou anteriormente, como ele cumprimenta, como ele termina a análise, como ele observa, como ele se comporta nessa jornada analítica. A gente que atende, né, tem que estar atento aos nossos sentimentos na sessão. Em algum momento a gente pode se sentir entediado, irritado, confuso, sexualmente excitado ou deixado de fora pelo paciente. E aí é importante considerar todos esses sentimentos como uma informação preciosa para a análise. É por isso que a terapia pessoal do analista é necessária. Quando você se conhece um pouco melhor, você sabe identificar os seus pontos cegos. Quando você tiver boas horas de experiência na clínica, fez uma boa clínica social, com muitas experiências, logo você percebe o quanto do tédio, da confusão é seu e quanto vem do analisando. Se for o analisando que causa esse tédio, a gente pode supor que ele faz o mesmo nas relações dele. A gente falou aqui agora de um problema na relação, né? Uma interação infeliz com outra pessoa, não é verdade? Então, são questões que é por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo. Então, o tédio, independente de onde ele vem, de onde ele surge, se é da gente ou se é da pessoa que trouxe pra gente e tal, sei lá, o paciente ou o seu, ele deve ser transformado em alguma vantagem na análise. Quando começou? O que faz o analisando que me entedia? O analista não pode levar essa coisa para o lado pessoal. Tem que resolver a questão. A gente já falou em algum momento aqui que essa relação, né, esse relacionamento analista-analisando, onde o aqui e agora pode transformar. Então, essa questão do tédio, seja ele de onde veio, do analista ou do analisando, ele pode ser útil para aquele momento. Não é para levar para o lado pessoal nunca. Também uma questão apontada no livro que eu acho interessante é que a gente responda perguntas dos analisando sobre a gente, mas com um certo cuidado, né? Precisa abrir o livro, né, e escancarar. Nem tudo precisa saber também, né? Calma aí, pô. Tem coisa que não falo nem pra minha mãe que já morreu e nem pro meu pai também que já morreu. E detalhes, né, da sua vida íntima que você não quer que se torne público, por exemplo. É bom falar, mas pensa antes o que pode, o que não pode, o que é necessário revelar, o que não é. Então, até porque, né, cara, a análise não é tua, né, é do analisando. A parada é sobre ele, não sobre você. E isso também pode servir como um mote ali para análise. Curiosidade, controle, domínio, o voyeurismo. O analista é real, cara, é humano. A gente não pode permitir, não é saudável permitir, deixar que isso aconteça, que o analisando olhe pra gente, considere a gente como um ser irretocável, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Isso é viagem dele. Bom, o que faço quando encontro um analisando que chega na clínica com algumas
das mesmas questões neuróticas que me perguntaram durante anos: posso ajudar essa pessoa a ir além do lugar que cheguei? Há psicanalistas que entendem que somente um analista bem analisado pode ajudar um analisando nas suas neuroses. Outros entendem que se você eliminar os obstáculos, os analisando vão amadurecer. Isso é um processo natural e percebe, a partir daí, o potencial que ele tem, podendo até atingir níveis de integração além daqueles que você atingiu. Eu considero essa forma mais próxima do que já observei na clínica, com resultados peculiares. Cada um encontra o seu modo de lidar com as suas questões, só precisa enxergar outras possibilidades. Bom, é importante também trazer para a clínica, trazer para essa relação analista-paciente, questões relevantes sobre a vida e a morte. Essas são questões existenciais. O que o analisando pensa sobre a morte? O que ele escreveria na lápide dele? Uau, vai perguntar isso para quê? Porque isso faz parte da vida, das questões existenciais. O que ele pensa sobre a morte pode ter muito a ver com o problema que ele tem na vida dele no momento atual. É bom perguntar se já teve morte relevante na vida dele, na família, parente próximo, como ele lidou com essa morte, com esse luto, como ele atravessou esse luto. Foi difícil, sofreu demais, foi tranquilo, quanto tempo durou, como ele encara essa relação com a morte, qual a relação da vida dele com a morte, se ele já pensou como gostaria de morrer. Porque sobre a morte a gente não faz nada, né? Por isso que, talvez seja por isso que um grande número aí de analistas evitam falar sobre isso. Não só analista, psi de uma maneira geral. Sobre a neurose e sintomas, ok, podemos ajudar, mas a morte não temos como ajudar. Ela é real e inevitável. Fale sobre a morte com eles, sim, mas também fale sobre o significado da vida. Na verdade, as pessoas buscam a análise porque estão procurando exatamente isso, o significado para a própria vida, o significado da sua existência. Minha vida está sem sentido, minha vida não tem coerência, não sinto mais paixão por nada nessa vida. Por que eu vivo? Para quê? Não tenho uma missão? Qual é a minha missão na Terra? Com certeza, a vida, obviamente, tem um significado mais profundo. E qual é o meu? Me sinto vazio aos 40 anos, 45, 50, 35? Ainda não sei nem quem eu sou. Cabe a nós trabalhar para remover o obstáculo e deixar que esse analisando vá vivendo e encontrando um significado dele para a vida. Já falamos da morte, já falamos da vida, já falamos da existência humana e é bom falar também da liberdade. São temas que geram ansiedade em qualquer um de nós. Parece que liberdade nos diz algo de bom, de positivo, né? Eu falava sobre liberdade estava sempre falando sobre liberdade na minha análise. O Jean-Paul Sartre, ele diz que estamos condenados à liberdade. Nossas escolhas, ações, omissões são nossa responsabilidade diante da vida. Falar sobre a liberdade nas sessões, na clínica, é necessário, pois se trata da existência humana. Responsabilidade, vontade, desejo, decisão. E todos esses são temas presentes em todas as sessões na clínica. Eu tive vontade de fazer tal coisa, mas não fiz porque não sei o quê. Então você foi tolhido da sua liberdade. Você desejava algo e fez outro. Eu tenho que tomar uma decisão. Então você tem que ter a liberdade de escolha para tomar essa decisão. Eu não tenho
foi cobrado porque não tive responsabilidade diante de tal situação. Pô, então você não teve liberdade para, né, ser firme, ter um posicionamento firme ali, ser responsável. As pessoas fogem disso e vão levando só para as questões mais triviais, né? Ninguém quer falar sobre a morte, mas fala sobre o medo de morrer, né? Conduz a vida praticamente num processo de morte lenta, morte por a conta-gotas, né? Usando droga, participando de situações que colocam a vida em risco, dirigindo o carro em alta velocidade, né? E assim por diante. Mas ninguém quer falar da morte, né? Ninguém quer falar sobre liberdade, sobre a existência humana, né? Mas estão sempre com problemas ligados a isso, problemas da existência humana. O meu trabalho, eu gostaria muito de ter um negócio, mas eu tenho medo porque eu prefiro ficar no meu trabalho porque pelo menos eu tenho ali a minha renda garantida no mês, é pouco, mas pinga, mas vem. Então são questões da existência humana que chega na clínica e estão ligadas à liberdade, à vida, à morte. Também achei legal trazer essa informação sobre conduzir a análise como uma sessão contínua, porque às vezes a gente tem um tema tratado numa sessão e depois volta para outra, falando de outras coisas, e aquela questão não foi totalmente elaborada, não foi totalmente digerida, e ela fica mal solucionada, né? Então é sempre bacana, às vezes, tudo bem, a gente tem que priorizar, dar preferência para que o analisando traga aquilo que ele quer, né? A urgência dele. Caso ele não fale, hoje eu estou quase sem o que falar, cara, na boa. Então, bora, vamos falar de uma questão que a gente falou 2, 3 sessões atrás, ou na sessão anterior, que ficou... acho que a gente não esgotou isso aqui. Vamos retomar, então. E é bacana, porque isso dá um resultado positivo. Bom, mais uma aguinha. Dá tempo de você pensar, elaborar, anotar, virar a página, tomar sua aguinha, seu café, sua cervejinha, entre outras coisas. Então, vamos lá. Por isso que, né, fazer essas anotações pós-análise, ela ajuda num momento como esse, né? Eu já tinha falado anteriormente. Então, não é legal anotar ali durante o processo e tal, mas até porque você pode perder palavras que o analisando vai falar de extrema importância para a análise dele. Mas depois você pode anotar, faz ali uma pequena anotação, né, sobre a análise daquele dia. Então, é legal também perguntar a rotina diária dessa pessoa, caso seja que ele diga, hoje eu acho que eu não tenho nada para falar, eu acho que quase que eu não venho. Então, peraí, fala da sua rotina, como que é a sua rotina, seu sonho, você sonha? Não tenho o hábito de sonhar, tal, mas eu sonho e não lembro, tá bom, então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como que você se diverte, quais são suas recreações, como é sua alimentação, o que você gosta de fazer nas horas livres, com quem você almoça, com quem você conversa quando você está triste, chateado, o que você faz quando isso acontece, como você usa o celular no seu dia a dia, você passa horas em jogos, em seriado, em site pornográfico. Então sempre haverá um tema, um assunto para análise, né? Então a partir dessas informações a gente consegue também trazer um material rico para análise dessa pessoa, que vai ajudar ela mesma, né, cara? E sonho é sonho, cara. Sonho é a coqueluche. É isso, é assim que fala. Então sonho é uma pedra preciosa
da psicanálise. Eles são fundamentais na análise. Explorar sonho é fundamental. A gente não precisa decifrar nada. Ninguém aqui é decifrador de sonho. Pelo menos psicanalista, né? Até onde eu sei, não tem essa atribuição de decifrar. Isso quer dizer que tal. Tem outras correntes que fazem esse tipo de coisa e eu não vejo problema nenhum. Cada um faz o que acha melhor, né? Tem gente que volta em coach, que levou pessoa para a montanha lá e teve gente até que morreu, né? Mas isso é outra história. Então não queira decifrar nada, né? Vamos apenas conversar, né? Fazer a análise, a jornada analítica sobre os pontos importantes daquele sonho. Agora sim, eu acho que se a pessoa fala sobre o sonho dela, é legal o analista fazer algumas anotações. Opa, isso é legal, vou anotar aqui isso também é bom, né? Pra gente fazer essa elaboração dessas partes aqui. E nem tudo no sonho é relevante, né? Ah, sonhei que estava com a minha mãe no hospital, com a meia vermelha, bota longa, e eu era um médico e dava diagnóstico. O que é mais importante nisso aí, né? Nesse sonho? As meias, você médico tratando da sua mãe, ou as botas aqui, né? Então a meia e a bota pode entrar no outro momento, até porque tem significado, às vezes não, às vezes faz parte daquele material que você vivenciou no dia anterior, mas não é a essência do sonho, né? O sonho, segundo Freud, né, ele dizia que é a estrada real para o inconsciente. Induza o analisando a criar esse hábito de anotar o sonho. Bota o caderninho do lado da cama e anota, cara, senão você esquece. Faça esse exercício porque é necessário para você analisando. Para o Freud, os sonhos, eles tomam emprestados os componentes básicos do resíduo diurno. Então são todas aquelas situações que você viveu durante o dia. Mas para que essas imagens que você viveu ali durante o dia, esses resíduos diurnos, né? Para que essas imagens sejam suficientemente importantes para ser incorporada ao sonho, ela precisa ser reforçada por material recalcado, por algumas preocupações mais antigas, significativas, carregadas de afeto. Algo recalcado, certo? Então, para finalizar, o analista é o guardião do segredo mais íntimo, ou dos segredos mais íntimos, que se ocupam de cuidar da ansiedade e da existência humana, certo? Analista são guardiões de segredos íntimos que se ocupam de cuidar da ansiedade da existência humana. Finalizo aqui esse programa, agradeço a todos vocês por escutar até agora. Quem puder divulga, compartilha, faz pergunta, elogia, critica, sugere temas. Nem sempre eu faço, mas às vezes eu posso até fazer. E quem puder, segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, no canal que eu tenho lá no YouTube. Às vezes eu coloco até o vídeo desse material lá no YouTube. O áudio vai pro podcast e eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. E toda segunda-feira, a partir das 11h20, 11 e pouco, eu faço um programa ao vivo com o Fábio, que é um psicanalista também. Às vezes ele vai, às vezes não, mas eu estou sempre lá na segunda-feira. Quem quiser, tá no YouTube, né? A partir das 11 e pouco, eu sempre estou lá fazendo esse programa ao vivo de meia hora, 20 minutos, até meio-dia, cara. Então a gente começa umas 11 e pouco, vai até meio-dia, porque eu também preciso almoçar e logo em seguida eu tenho paciente para atender às 2 horas. Certo? Grande abraço, obrigado e até um próximo programa. Valeu!